Pronto, estamos ao vivo agora no nosso grupo de estudo para a gente continuar o estudo da carta 9. Daqui a pouquinho eu passo a página para vocês. Então vamos fazer nossa conexão com a egrégora que está aqui presente hoje. Está, para quem sente as energias corporais, estão em constante vibração, está bem forte aí hoje. Então vamos nos conectar com todos esses seres que estão aqui com a gente. Vamos fechando nossos olhos, silenciando nossos pensamentos. Respirem fundo 3 vezes para poderem se conectar bem com esse silêncio. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele Sua verdadeira identidade. Sei que é Sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta Sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando eu falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a consciência amorosa universal que fez este mundo e o tornou visível. Que quando eu Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a Sua consciência divina, e quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana, e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego o meu ser e a minha vida aos Seus cuidados. Vamos respirando fundo. Quem quiser pode ir abrindo os olhos, cada um no seu tempo. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada. Todos prontinhos? Deixa eu ver aqui as páginas. Então hoje a leitura é da 205 a 209 no PDF, da 318 a 324 do livro, exatamente onde a gente parou na semana passada. Tem até um espacinho entre os parágrafos, a gente vai começar lá no Também Haverá. Todos localizaram? Ok. Então vamos começar a leitura. Regina, se localizou? Você que entrou depois. Sim. Sim. O Tá. livro está aqui. Já estou com vocês. Então vamos lá. Também haverá aqueles cujas posições de autoridade estarão ameaçadas pelas cartas de Cristo, minhas cartas. Existirá uma oposição poderosa. Haverá calúnias de todo tipo através de todos os meios de comunicação por pessoas que não têm escrúpulos para provocar a ira do público e ganhar dinheiro com sensacionalismo destrutivo e vingativo. Quero dizer que, quanto maior for o alvoroço mundial, maior será a velocidade com que minhas cartas alcançarão e convencerão aquelas pessoas que estão cansadas das antigas crenças e que, por fim, ouvirão a simples verdade do ser. Elas rapidamente responderão ao seu amor
e ao chamado para que deixem os níveis inferiores da consciência humana e para que iniciem a sua ascensão rumo aos níveis espirituais mais elevados, onde começarão a experimentar o primeiro influxo de paz e contentamento interior. Haverá conflitos em toda a indústria do espetáculo, pois mais e mais pessoas reconhecerão e se voltarão contra a violência e a degradação com a qual toda a sua consciência mental, emocional e corporal tem sido alimentada por degenerados, obcecados pela ideia de fazer fortuna. Esses vampiros espirituais compreenderam a estranha fascinação pelo profano e pelo macabro de pessoas ignorantes que vêm sendo enfraquecidas com a segurança, o conforto e o luxo do século XX e que já não encontram nenhuma satisfação em si mesmas. Elas necessitam de excitação para estimular sua consciência esgotada. Se a vida das pessoas fosse verdadeiramente tão horrível como são aquelas mostradas nos programas de entretenimento a que elas assistem diariamente, dariam as costas às suas telas em busca de algo mais bonito e tranquilo, para descansar seu sistema nervoso torturado. E se você refletisse com sinceridade sobre as condições atuais de sua vida, perceberia que estas já se transformaram em uma amedrontadora imagem espelho do que toda a indústria do espetáculo deu a você nos últimos 50 anos. As pessoas vêm sendo alimentadas com os piores cenários possíveis pelo cinema, TV, livros e a mídia sensacionalista e se queixam de que a sensação de segurança de que antes desfrutavam agora foi destruída. Vejo as pessoas na Terra atualmente protegidas por trás de grandes cercas elétricas, muros altos, vigiadas por guarda-costas que traiçoeiramente assassinam as pessoas que estão sob os seus cuidados. Vejo homens e mulheres que antes caminhavam sem medo à noite pelas ruas das cidades e pelas trilhas nos campos, agora se trancarem atrás de portas de segurança, temerosos dos mais desprezíveis e brutais ataques. Vejo povos traumatizados pelos seus próprios compatriotas. Vejo genocídio, revoluções, bombardeios, assassinatos e matanças gratuitas de todo tipo. Os que são assassinados passam para suas próximas existências ainda traumatizados pelo choque da morte inesperada. Eu os vejo e os auxilio se eles são capazes de me ver e receber. Muitas e muitas pessoas estão longe de estar preparadas para passar a uma forma de existência mais elevada e, portanto, permanecem nas sombras até que se libertem através do renascimento. A vida na Terra transformou-se no inferno que vocês descrevem na televisão, nos cinemas e na literatura. Por quê? Porque a chamada cultura civilizada permite que a brutalidade em todas as suas formas pervertidas entre nos lares por meio de sua televisão, produzindo o estímulo, a excitação e a violência. Vocês assim o quiseram, e agora o têm na sua forma mais real, em suas próprias experiências diárias. Ninguém está imune a estes males que vocês fizeram recair sobre vocês mesmos. Você se espanta que eu, o Cristo, tenha vindo neste tempo para explicar o que você tem feito consigo mesmo? Como seria possível para alguma encarnação espiritual do amor permanecer alheia a tal agonia do espírito e deixar de prestar ajuda quando a ajuda é possível? Como já disse antes, não estou sozinho em meu trabalho. Enquanto falo por meio destas cartas, eu falo por todos os mestres. Cada mestre está auxiliando aqueles que seguem seus ensinamentos na Terra. Cada mestre está chamando seus seguidores para que leiam, prestem atenção, rezem, com o fim de poder absorver a verdade que existe nestas páginas. Esforcem-se para purificar seus pensamentos e ações e se transformem na personificação do amor para todos. Estas cartas desencadearão um tempo de mudanças. Quando as pessoas despertarem verdadeiramente para o que tem sido feito com as suas consciências em todo o mundo pelos magnatas ambiciosos, inescrupulosos e degenerados, elas sentirão muita raiva. O público começará a reconhecer as formas insidiosas e distorcidas pelas quais vem sendo seduzido para que caia nas redes da abominação. E eu, o Cristo, devo dizer que quando isso acontecer, você não achará a palavra abominação antiquada e fora de moda. Você perceberá claramente a diferença entre as formas, palavras de consciência vivificantes e os padrões de consciência destrutivos. Você irá se rebelar e nacionalmente chamará as formas de consciência destrutiva de abominações.
Os pais verdadeiramente amorosos e conscientes elevarão sua voz particularmente contra a forma atual de entretenimento e impedirão que seus filhos continuem assistindo à decadência da linguagem desagradável e emotiva, a violência desenfreada, o sexo promíscuo e emocionalmente superficial, tudo isso que é atualmente oferecido nas telas, nos livros e em outros meios de comunicação. A sua sociedade está repleta destas criações de consciência, baixas e desprezíveis, que são transferidas para as vidas e atitudes humanas. Os pais também perceberão que uma vez que as formas de consciência criadas nas mentes de seus filhos são as bases em constante expansão para a vida futura deles como adultos, deverão começar a pesquisar os valores éticos ensinados nas escolas. Os pais não se preocuparão mais com as religiões ensinadas nas escolas, pois estas interessarão apenas a uma minoria, mas estarão seriamente interessados no tipo de filosofia para a vida, nas atitudes, nas reflexões, nos conflitos e nas afirmações apoiadas ou toleradas nas escolas do futuro, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Grupos se reunirão para criar pequenas escolas fundamentadas nestas cartas, já que o velho material baseado em dados objetivos será considerado obsoleto e abandonado. A ênfase estará no ensino dos idiomas, das artes, da lógica, da arte da comunicação eficaz e inspirada, do desenvolvimento da imaginação criativa e construtiva, da matemática, das ciências e das habilidades manuais. Os programas de ensino serão centrados no desenvolvimento da capacidade de distinguir o mito da verdade, para que se possa perceber claramente os valores mais elevados a serem adotados e apreciados e a maneira mais produtiva e construtiva de aplicá-los na vida, a fim de melhorar as condições pessoais, as da nação e as do mundo em geral. Também se ensinará às crianças a serem mais competentes naquelas ciências e habilidades manuais que as tornarão capazes de trabalhar com alegria e com sucesso no campo de atividade que escolherem. As crianças serão acompanhadas com uma nova aura de atenção e amor, e será mostrado a elas como podem contribuir para tais interesses e para o amor na sala de aula. Elas serão encorajadas a trabalhar com alegria e felicidade. Se isso não vem facilmente, será mostrado à criança infeliz como a alegria e a felicidade podem ser alcançadas e ela será recompensada com o sucesso. As pessoas serão valorizadas de acordo com seu compromisso na busca de níveis mais elevados de pensamento espiritual e de sua dedicação em servir aos interesses dos menos favorecidos e da comunidade em geral. É um assunto de extrema urgência que as pessoas no mundo inteiro reconheçam que a verdade é: você nasceu para individualizar e expressar o universal, a fonte do seu ser, de uma maneira evoluída, para finalmente alcançar o ápice, a manifestação individualizada da fonte do seu ser, a consciência crística. Você também foi criado para ser cuidado, nutrido, provido em cada uma de suas necessidades, com a finalidade de assegurar a sua saúde, o seu perfeito bem-estar e a sua prosperidade harmoniosa, enquanto a sua alma estiver em viagem rumo à reunião individualizada com a fonte do ser, a consciência divina. Enquanto você não captar essa verdade do ser, nunca alcançará o seu verdadeiro potencial na Terra, tanto física como espiritualmente. Nenhum país, organização religiosa ou pessoa, não importando o quanto ela possa ser humanamente reverenciada, poderá mudar o conteúdo destas cartas. Pois eu, o Cristo, também estou irradiando a verdade do ser em todo o mundo e para todos aqueles que estiverem no nível de frequência espiritual que os capacite para receber a verdade. Estas pessoas a receberão, venerarão e adotarão inteiramente, sem reservas, como orientação para os seus pensamentos e ações. Se há aqueles que não podem compreender ou receber estas cartas, isso se dá unicamente porque ainda não se elevaram ao nível necessário de consciência para que possam identificar-se com as mesmas. O seu crescimento chegará mais tarde. Portanto, digo àqueles que ainda não experimentaram a qualidade de vida que descrevi como sendo a sua pela vontade divina, que não se perguntem o que acontece com a vida, com as pessoas, com as circunstâncias ou consigo mesmo. Olhem para os seus próprios processos de pensamento, suas próprias atitudes diante da vida, seus sentimentos em relação aos outros e a si mesmos, e descubrem que tipo de pensamentos e expectativas você entra normalmente. Eles desenvolvem uma força de energia
poderosamente criativa que você está emitindo durante o dia todo. Isso atrairá para você tudo o que teme e espera. Às vezes, a forma negativa de consciência criativa está profundamente enraizada em seu subconsciente, implantada ali há muitos anos em função de certas circunstâncias. Ou então, o impulso de consciência criativa negativa pode ter vindo de uma vida anterior. De qualquer modo, se você tem passado por más experiências constantes, examine o seu estado interior e verifique qual tipo de expectativas negativas o seu subconsciente armazena. Procure saber ainda quais são os seus sentimentos e atitudes em relação aos outros. Você vive consistentemente em harmonia com as leis da existência? Expressa o amor incondicional em todos os níveis de sua vida em direção a cada coisa em sua experiência? Você é capaz de ver a luz da alma dentro de todas as coisas vivas ou só pode ver o seu impulso egocêntrico, a sua escuridão? Você percebe que as pessoas a quem hostiliza ou critica, eu, o Cristo, tenho por elas o mais elevado amor e compreensão todo o tempo? Para aqueles que você está rejeitando, eu estou irradiando o meu amor incondicional. E essa primeira parte a gente vai encerrar aqui. Que já tem vários assuntos aqui para a gente poder começar. E tem uma parte em particular que eu até mandei para vocês no grupo, que é o que Cristo nos pede para que seja absorvido em cada nível do nosso ser, para que a gente possa começar a manifestar. E nada é por acaso essa leitura ser feita nessa semana, né? Que a gente está passando por esse ciclo que eu comentei no nosso bate-papo aqui, antes da gente começar. Fiquem à vontade para comentar, para conversar, para perguntar, para tirar as dúvidas. Lauro, que vai sair daqui a pouquinho, brevemente, mas vai ter que dar uma saída. Se quiser tirar suas dúvidas e conversar, perguntar, fique à vontade aí antes da sua saída. Tem 9 minutinhos ainda. Sim. Quer tirar alguma dúvida, Lauro? Quer fazer algum comentário? Que ainda dá tempo da gente falar. Essa consciência crística, ela está em nós potencialmente, nós a desenvolvemos dia a dia, né, com a purificação da mente, do coração, ou ela já está em nós e apenas precisamos liberá-la? Como é que é? Exatamente isso que eu ia responder. Ela já está em nós. Sim. E a gente precisa apenas liberá-las. A gente tem que aceitá-las com o coração. Não só no nível da consciência, mas no nível do sentir, no nível mais profundo do nosso ser. Que quando a gente reconhece essa consciência crística, na realidade a gente está reconhecendo quem a gente é, quem nós somos em essência. E quanto mais a gente purifica, né, os nossos pensamentos, né, por isso que aqui Cristo em vários pontos ele fala muito do orai e vigiai, né, em outras palavras, mas ele fala isso constantemente, né, do vigiai e orai, aliás, né, de estar vigiando as nossas ações, de estar vivendo de acordo com as leis da existência, de estar observando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente está emanando, né, com relação aos outros e com relação a nós mesmos, como que estão nossas expectativas com relação às vidas, né, a nossa vida, com o que a gente espera que acontece, né, que as energias que estão nesse momento no planeta são exatamente isso, é a energia do rompimento. É a energia da gente romper definitivamente com o passado para se sintonizar com as energias desse nosso futuro. Romper com as energias desse passado que a gente carrega baseado nas nossas crenças limitantes e abrir o nosso futuro reconhecendo a verdade de quem nós somos. Então, essa consciência crística ela já está em nós, né? É a mesma consciência que Cristo liberou, que Jesus liberou quando ele esteve no deserto. Ele já tinha essa consciência crística
claro que num nível muito mais avançado do que todos nós que estamos aqui vivendo, né? Mas ele já reconhecia essa consciência crística e a purificação que ele viveu no deserto, tanto a nível físico, né, com o jejum que ele passou nos 40 dias, como a nível espiritual, né, fez com que ele abrisse totalmente esse canal e fizesse liberar essa energia, essa consciência crística que já estava dentro dele, como está dentro de cada um de nós. Então, o que ele pede é exatamente isso, que a gente reconheça essa energia que já existe em cada um de nós, né? Então, a gente reconhecendo é exatamente aquela frase que eu coloquei para vocês. Então, é um assunto de extrema urgência que as pessoas no mundo inteiro reconheçam que a verdade é: você nasceu para individualizar e expressar o universal, a fonte do seu ser, de uma maneira evoluída, para finalmente alcançar o ápice, a manifestação individualizada da fonte do seu ser, a consciência crística. Você também foi criado para ser cuidado, nutrido, provido em cada uma de suas necessidades, com a finalidade de assegurar a sua saúde, o seu perfeito bem-estar e a sua prosperidade harmoniosa, enquanto a sua alma estiver em viagem rumo à reunião individualizada com a fonte do ser, a consciência divina. Enquanto você não captar esta verdade do ser, nunca alcançará o seu verdadeiro potencial na Terra, tanto física como espiritualmente. Aqui resume exatamente aqueles pontos que eu comentei para você dessas energias que nós estamos vivendo agora nesse portal, né? Que vem entre o último eclipse solar que a gente teve, né, no dia 17 de agosto, se eu não me engano, 12 de agosto, e vai até o eclipse lunar do dia 27 de agosto. E tem o ápice no dia 22 para o dia 23 de agosto, que é esse portal do leão, onde as energias vão estar mais fortes. Que é exatamente reconhecer essa verdade, purificar do passado e reconhecer quem nós somos e entregar. Entregar porque a gente também foi criado para ser cuidado, nutrido, provido, com a finalidade de assegurar a saúde, o bem-estar e a prosperidade harmoniosa, enquanto a gente está nessa viagem de reunião para manifestar tudo aquilo que nós somos, em essência. Então tem exatamente isso, já está dentro de nós. A gente está na fase de reconhecer. E a gente reconhece como? Purificando os nossos pensamentos e sentimentos, estando atento para tudo isso que está surgindo agora nesse período com intensidade. Então é normal, se alguém está sentindo dores no corpo, principalmente nas costas, ou dores de cabeça, e principalmente na parte da coluna, na parte que envolve a Kundalini, né? Que vai desde a Kundalini nasce ali no nosso chakra básico, né? E o objetivo da Kundalini é se liberar e subir por todos os chakras até o nosso chakra coronário. E a dor que a gente sente na coluna nesse momento, às vezes de forma inesperada, é exatamente a Kundalini querendo aflorar, é a nossa alma querendo surgir. Então tem a parte corporal e tem a parte da memória, que muitas pessoas estão tendo muitas lembranças de acontecimentos que afetam aí a sua vida. Então isso está vindo, para quem é mais sensível, vai estar vindo em sonhos, vai estar vindo em insights que vão ter durante o dia, em momentos de silêncio, de meditação. Acordar de madrugada é normal, é o corpo falando, querendo falar com você de alguma forma. E nesse período estão dizendo que está intensa essas energias de acordar de madrugada. Então tudo isso envolve todo esse processo que estamos vivendo intensamente, porque as energias do planeta estão propícias para tudo isso também. Eu creio que o meu grande medo é o medo da luz. O maior medo, assim, porque traz muita responsabilidade. Porque se ficar nas trevas é muito fácil, é até gostoso. Sim, sim. É a zona de conforto que não é nada confortável, mas que o nosso corpo insiste em ficar por causa das nossas crenças, né? Uhum. Projetar o passado. Então é por isso que falam que nesse período, até o dia 27, para a gente não tentar criar nada novo. Porque tudo que a gente está criando vai ser baseado nas crenças limitantes do passado. Então a gente não está então, entregar realmente tudo
para que o divino se manifeste dentro de nós. Muito bem. Obrigado, entendi bastante. Fiquei com mais luz. Deixa vir. Uhum. E é normal, assim, para quem está em processo de meditação, quando a gente está entrando num processo de vibração corporal, que é sinal que o corpo está começando a querer se desdobrar, digamos assim, é normal a gente ter medo. Até hoje eu me pego ainda muito isso, de ter medo. Parece que a gente tem medo de se desprender do corpo, né? É um apego, é um tipo de apego, né, que a gente carrega. É o grande apego. Mas muito bom e gratidão pela pergunta trazida, que já deu para esclarecer um dos pontos principais aí que esse trecho nos traz. Quem quiser comentar, fique à vontade aí, trazer mais algum ponto à tona para vocês da área da educação, essa parte do ensino. Sim, o Christian, eu não lembro se eu já tinha comentado aqui, não me recordo. Talvez a Regina também já tenha essa informação, né? Ah, e a Regina também é da área do ensino, é verdade. Não sei se a Regina é do ensino. A Regina é do ensino? A Andréia é do ensino, a Regina eu não tenho certeza. Não, né? A Regina talvez tenha essa informação, porque ela comentou semana passada que é espírita, talvez ela tenha aí essa informação também, de que a gente tem um espírito muito importante reencarnando, aliás, já encarnado, né? E que ele vai atuar na área da educação. Nossa, agora até senti assim um arrepio, sabe? Às vezes a minha memória falha, né? Mas eu acho que é o Emmanuel, eu não tenho certeza. Isso que eu ia falar, será que não é o espírito de Emmanuel, que falam que ele está encarnado aqui, mas ainda não se manifestou publicamente, podemos dizer assim? Às vezes eu confundo aí os nomes. Mas assim, o que eu já ouvia já de muitos anos atrás, né? Que ele reencarnaria e que a missão dele estaria na educação. E faz muito sentido, né? Porque eu acho que é pela educação que a gente consegue muitas transformações, né? Sim, a base, se a gente for pensar ou não, o futuro da nova Terra é a base é as crianças, né? É a base com que essas crianças estão sendo educadas, né? Sim. E aí, quando eu ouvi novamente, né, que eu me lembro desse trecho no segundo grupo, né, que me chamou muito a atenção, me trouxe muita alegria, né, e hoje me traz, assim, muita esperança de verdade, né, aí parece que esse espírito já está aí com cerca dos seus 20 anos, e quando eu ouvi a primeira vez sobre essa questão, ele ainda era criança, né, e agora saber que ele já tem 20 anos... Então eu penso assim, gente, ele já está aí se formando, né? Ele já está entrando talvez no meio acadêmico, enfim, ele já está dentro da educação, né? Se não dentro da educação, pode ser que mais para frente ainda, mas assim, parece que veio essa informação assim muito... com muita força, assim, sabe? E ouvir isso aí nas cartas, né? Isso também parece que uma coisa encaixa na outra. Sim, sim. E eu acredito muito nisso, né? Que realmente a gente precise dessa transformação na educação, né? E talvez até por essas crianças novas que já começaram a nascer de uns anos para trás, né? Com uma nova consciência, para que eles também atuem nessa nova educação, para que isso realmente se fortaleça e ele possa se perpetuar de fato. Sim. Muito bom, muito bom. Gratidão pelas informações, Betinha.
Muito, muito, só agrega cada vez mais. Eu acho que eu vou completar um pouquinho o que a Betinha falou. Eu não sou da área da educação, não, Betinha, mas eu entendo porque que você aí me chamou. O que, assim, eu sinto, e acho assim que outros pais também estão sentindo, eu até penso assim, falei, puxa vida, eu não tinha esse conhecimento quando os meus filhos eram pequenos, mas quem sabe os meus netos, né, poderão usufruir. Se bem que eu tenho os meus filhos, eles têm esse olhar de fé, distintamente, mas assim, eles têm esse olhar religioso, vamos chamar assim. O meu mais velho e a minha nora, eles frequentam aonde eu frequento. Então isso já é muito grande. Mas a gente vai engatinhando, né? Mas eu acho que me chamou bastante a atenção o penúltimo parágrafo da página no livro 320, lembrando que hoje a gente já tem isso, já tem muitos e muitos anos, né? A educação Waldorf, né? Que ela prima por esse conhecimento, por essa evolução do espírito, né? E são grupos exatamente de pais, né, que se reúnem para criar pequenas escolas fundamentadas nessas cartas. Não nessas cartas, mas assim, com este conteúdo, né, dessa conexão com Deus, da valorização da natureza, desse sentido, desse trabalho da alma e do espírito. Já que, né, completando aqui, né, já que o velho material baseado em dados objetivos será considerado obsoleto e abandonado. Então, hoje, assim, eu sinto que tem alguns pais que, graças a Deus, né, estão olhando, ainda é minoria, né? Semana passada eu escutei de uma amiga de 82 anos, uma professora, muito competente, super atuante ainda, e ela dá reforço numa escola particular. E ela foi chamada, dispensada, porque os pais, né, disseram que ela é uma pessoa que puxa muito os alunos, entendeu? Que exige demais dos alunos. Quer dizer assim, uma das crianças começou a perguntar para a criança, olha, eu não estou entendendo o que você está escrevendo, então a sua tia pediu para a gente trabalhar nesse reforço. Você pode comentar comigo, o que você escreveu aqui? A criança já começou a passar mal, né? E aí, nossa, você está precisando de água? Você quer ir ao banheiro? Eu vou chamar, né, o monitor, alguma coisa assim, né? E aí a criança falou assim, não, 8, 9 anos, tá? Não, é que você está me humilhando, né? Então, assim, é um choque, eu falo, meu Deus do céu. Então, são coisas, né, que infelizmente estão acontecendo realmente, né? Que assim, as escolas são poucas que estão valorizando esse lado, né, dessa consciência evolutiva, né, sei lá se a gente pode chamar essa consciência crística, esse contato, né, porque assim, a maioria infelizmente pensa no número que é o aluno e o valor que ele vai trazer para a conta bancária, né? Então é um grande desafio, acho que a gente está passando. Sim, sim. Eu acho que assim, são mestres que já estão realmente chegando, né, com outro formato de educação. Essa escola Waldorf é uma coisa maravilhosa, né? Claro que não é perfeita, também tem, né, o seu ajuste, né? Mas assim, é muito, muito rica, né? Então é isso, essa é a minha contribuição. Obrigada. Muito bom, obrigado você, Regina, gratidão pela contribuição. Bom saber que já estão surgindo várias coisas. Sim. Pode falar, mãe minha. Eu vou aproveitar, porque a hora que você estava lendo essa parte da escola, eu falei, nossa, nós estamos tão longe, mas está tão longe. Aí a Regina falou, tô dando uns passinhos, realmente, aí você vislumbra essas crianças novas que estão vindo, mas, gente, eu tenho uma amiga que ela é diretora de uma escola até que conceituada aqui no curso. Ela falou assim, que tá a coisa mais difícil, o aluno não quer aprender, o professor não sabe ensinar, e assim, tem que ficar catando professor bom para
quer de uma matéria para pôr na outra, porque o outro professor não está conseguindo, e tá difícil. Sem contar, assim, as escolas públicas com problema com droga. Então tá difícil. Aí eu tava lendo e falei, ixi, vai demorar muito para isso acontecer aqui. Porque, assim, eu acho que no primeiro momento vai demorar um pouquinho. Sim. Então, e sabe de uma coisa, aqui né, na região já tem Waldorf, né? Tem em Olambra, Campinas, né? Aqui em Mojimirim não tem. Tem A minha netinha, ela estuda na Girassol. A Girassol não é uma Waldorf, mas a filosofia é Waldorf. Então. Aí na... É isso que eu ia falar ali na Chácara São Marcelo. É, na Chácara São Marcelo, chama Escola Girassol. Então, eu ia comentar que tem o netinho de uma amiga nossa, né? Janete, Janei, Giovana. Agora mais você, mais a sua netinha também faz parte, né? E é bem isso que a nossa amiga nos trouxe, né? Que tem é um pouco fundamentado. Então, assim, ufa, né? Se a gente já dá uma aliviada. Elas envolvem os pais junto, sabe? Põe os pais para trabalhar dentro da escola, sabe? É bem diferente mesmo a metodologia deles. Graças Então, a assim, Deus. envolve a família inteira. Sim, e eu penso que é bem por aí mesmo, né? Que tem que envolver a família, né? A escola, ela tem que estar aberta para a família. Assim, esse conceito, principalmente de envolver a família, ela já deveria fazer parte da escola há uns 20 anos atrás, né? Eu ainda trabalhava em São Paulo e já se discutia essa questão, né? De que a família tem que fazer parte da escola, que ela tem que ser ouvida, que ela tem que ajudar na manutenção, para que a criança perceba ali que ela não pode destruir, né? Então, quando a família está mais envolvida, a criança também é mais responsável. Mas, assim, tudo isso ainda está muito devagar. Mas a gente tem tido, assim, eu acho que de uns 7 anos para cá, 5 anos para cá, a gente tem tido, assim, muito movimento de professores. Eu acho que depois da pandemia, principalmente com a possibilidade da transmissão, assim, ao vivo de palestras, né? A gente ampliou muito o conhecimento dos professores, principalmente na educação infantil. Então, eu que fui da educação infantil, eu sinto que a gente avançou muito mais em relação ao ensino fundamental, né? Mas eu penso que, assim, vai ser uma questão de tempo, né? Porque, assim, até todo esse... todo, assim, o regimento, né? O conteúdo também ele já vem sendo modificado de uns anos para cá. Então, tem esse olhar, mas ainda não está, de fato, na prática, né? A única coisa que eu penso assim, que assim, essa filosofia da Waldorf, ela é excelente, ela é fundamental, mas ela sempre acontece na escola, na rede particular, né? Então, as pessoas não têm acesso, porque são escolas caras, né? Mas a filosofia, a pedagogia é realmente maravilhosa. Mas a gente tem uma pessoa que eu segui durante esses últimos anos, que chama Gilma Slim. Ela acredita nessa pedagogia participativa, né? E acredita no potencial das crianças desde bebês, né? Coisas que a gente não tinha esse olhar. Então, eu acredito assim que a gente vai evoluir muito e vai começar realmente pela educação infantil, né? Porque a criança precisa crescer com essa noção de respeito à natureza, de interesse pelo cuidado da natureza, né? Pelo cuidado do próximo. E a educação infantil, em vários municípios, ela já mostra esse pequeno movimento, né?
Eu me lembro quando a gente começou a estudar tudo isso, que foi logo depois da pandemia, que aí todo mundo, por conta do trabalho remoto, então surgiu muita coisa. Na época eu fazia terapia com a Lê, e aí eu estava tão assim empolgada que parecia que tudo que ela me falava estava em acordo com tudo aquilo que eu estava ouvindo em termos da educação. Nossa, eu ficava assim maravilhada, né? E muito bom. Muito bom, muito bom. Alguém quer agregar mais alguma coisa nesse assunto? Ô, Christian, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Ainda logo no primeiro parágrafo, acho que é no primeiro, deixa eu ver se eu vejo aqui. Não, na página 206 do PDF, quando ela estava falando, haverá conflitos em toda a indústria do espetáculo, pois mais e mais pessoas reconhecerão e se votarão contra a violência, a degradação, tal. E aí continua. Você acha que isso já começou ou ainda não? Eu acredito que sim. Se você for pegar a quantidade de pessoas que hoje já deixaram de assistir a televisão tradicional, novela, jornais tradicionais, que questionam informações dos jornais, isso já aumentou muito, né? Então, cada vez mais pessoas estão realmente se voltando contra e buscando outro tipo de informação, né? Eu encaro hoje, por exemplo, se você pegar alguns canais do YouTube, como aqueles podcasts que a gente costuma citar aqui, o Paranormal Experience, o Lean Podcast, que são os dois que eu mais assisto, né? São dois dos mais famosos, mas tem vários outros também. A quantidade de pessoas que estão cada vez mais se interessando por esse tipo de assunto, não à toa esses podcasts estão crescendo demais, a quantidade de seguidores, pessoas que seguem canais que falam sobre, que se informam. Tem, por exemplo, a Carol Capel é uma das teóricas da conspiração mais conhecidas, e traz vários assuntos polêmicos e diferentes, mas mais e mais pessoas estão se interessando por esse tipo de assunto. Ainda é uma coisa silenciosa, né? Mas você percebe que mais pessoas estão se interessando por esse tipo de coisa. Então é uma coisa que já começou. Mas eu acho que a mudança definitiva ainda vai levar um tempo, não digo um tempinho, né? Mas vou dar um exemplo. Aquele Anthony Fauci, que era o chefe da OMS, não é presidente, mas ele era o cargo maior lá da Organização Mundial da Saúde, na época da pandemia, que recomendou vacina, recomendou máscara, recomendou um monte de procedimento, já foi exposto na internet. Ele estava em audiência no Senado americano, onde ele fala que realmente, praticamente falou que aquilo não prestava para nada, as medidas tomadas, e que tinha estudos de coisas, então revelando um monte de coisa em relação à parte suja daquele caso, né? E as mídias tradicionais não falaram disso. O cara estava em audiência no Congresso americano, e nenhuma mídia tradicional que botou no assunto tudo isso. Por quê? Porque é admitir que eles talvez estivessem errado, porque ainda ele não foi condenado, nada disso, mas não quiseram nem levantar essa lebre sobre o assunto. Então ainda tem um domínio muito grande, principalmente nas televisões ainda, né? Então, mas já está surgindo em outros meios muitas notícias que vão falando as verdades. A coisa da ufologia, por exemplo, na época que estava lá o Tracy Atlas, que estava aí, que nada, não se falou mais nada, mas na realidade, só de olhar o Tracy Atlas e falar dele, é você admitir que existe algo fora do planeta. Sim. Né?
E a mídia tradicional praticamente não falou nada sobre isso, né? Então tem muitas coisas que eles ainda escondem para que a humanidade não fique sabendo. Então algo ainda vai acontecer, vai ser feito? Com certeza, porque a gente sabe que quem domina as mídias ainda é o governo oculto, né? Digamos assim. Então, que controla tudo isso, né? Quem controla os grandes governos ainda é o governo oculto. Quem controla as regiões ainda é o governo oculto. Então, tudo isso vai ruir. Quem controla a educação e o ensino ainda é o governo oculto, né? Então, quem controla a medicina ainda são eles, os medicamentos. Mas tudo isso está cada vez mais vindo à tona e eu acredito de verdade que algo vai acontecer num espaço muito curto de tempo. Curto que eu falo é meses ou poucos anos, que vai fazer com que a verdade, que não tenha mais como esconder. E na hora que não tem mais como esconder, é onde vai vir tudo isso que Cristo está falando aqui. Os conflitos e tudo mais que vão surgir em toda a mídia, né? Os evangelhos apócrifos já surgiram. O evangelho de Enoque fala de toda a origem da humanidade. Enoque, eu já comentei aqui, Enoque era ele era bisavô de Noé. Então existia um evangelho que coloca todo o livro de Gênesis em detalhes, da origem da humanidade, da origem de quem nós somos, dos Atlantes, de Lemurianos, desse nosso poder de criação, fala de todos os ensinamentos que estão nas cartas. Então já coloca isso lá. Esse livro foi escondido durante muito tempo, mas hoje ele é falado cada vez com mais força. Quando isso tudo vier à tona, é o fim das religiões, é o fim da origem da humanidade. Então muita coisa vai ser revelada, mas isso já está disponível para quem quiser comprar e ler, né? Então isso está vindo cada vez mais à tona. Quando Cristo ele cita aqui, hoje eu entendo que quando Cristo ele fala aqui, naquele trecho que a Regina leu, grupos se reunirão para criar pequenas escolas fundamentadas nestas cartas, e sempre que Cristo cita essas cartas, ele não está querendo dizer especificamente o livro. Na verdade, ele está se referindo à verdade do ser, às verdades da existência e ao conhecimento que existe nessas cartas que estão surgindo para a humanidade de diversas formas, por diversos mestres ao redor do mundo todo, né? Então os verdadeiros ensinamentos de Buda surgindo cada vez mais para o mundo, para a parte que segue o budismo, né? Mas os verdadeiros ensinamentos cada vez mais surgindo livres de religiões. Então cada vez mais os ensinamentos estão vindo à tona. Aquele curso que eu fiz de meditação que é o Vipassana, o Vipassana fala de meditação e purificação da consciência. Eu sentia ouvindo os ensinamentos lá quando eu estava lá no curso, né, que tinha a hora do ensinamento, que a gente só escutava, mas na realidade eu me via lendo as cartas, só que falando para um pessoal que segue totalmente uma outra filosofia. E isso surgiu em 1946, ou seja, é muito recente tudo isso. Então são as informações chegando para diversas religiões com o intuito de trazer essa clareza e as verdades para a humanidade em diversas formas. Então, cada vez mais isso vem à tona e como respondendo a tua pergunta, Beth, eu acho que isso já está vindo, ainda de uma maneira oculta, podemos dizer assim, mas oculta em termos, oculta porque não é divulgada na grande mídia ainda, mas já está sendo divulgada no YouTube para quem quiser ouvir, para quem quiser se informar, para quem quiser, em livros, para quem quiser ler sobre essas verdades, né? O próprio, se a gente for pegar os livros recentes que surgiram, Cabailon, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, e vários outros livros que estão surgindo, falando sobre o hermetismo, falando sobre todas essas formas de ensinamento, isso tudo já está surgindo. Eu acabei de receber a mensagem aqui de 1 minutinho. Então, vamos rapidinho trocar de sala e a gente já continua da onde a gente parou? Vamos. Voltamos. Pronto. Quem gostaria, podemos continuar. Estávamos falando da parte da mídia, né? Sim.
Janei, que não falou nada hoje ainda, está quietinha, escutando. Christian, tá ótimo ouvir. É isso mesmo, né? A gente está vendo muitas mudanças e eu acho que a gente tem que estar atento, né? Mas é aquilo, né? Você ouvir aquilo que te interessa, né? Porque tem os dois lados, né? Sim. Eu gosto muito de ouvir o Vital Froese e ele fala muito nisso, de você escolher a terra que você quer ficar, né? Então eu acho que é isso mesmo, né? Você pode escolher os dois lados. O Vital é muito bom. Eu sempre falo que eu escuto ele há uns 4, 5 anos. Eu falo, e assim, e a gente vai acompanhando as pessoas ao longo do tempo, né? Eu falo que ele é um dos raros que mantém a mesma linha de raciocínio, que não alterou em nada e continua. Ele vai se aprimorando, que eu falo claro, ele vai se atualizando assim, conforme as coisas vão acontecendo, ele vai se atualizando, mas a linha de raciocínio, a maneira dele continuar, continua exatamente a mesma, né? Eu acho muito e ele é simples de entender, né? Além de simples, eu falo que ele é o único que não quer vender nada pra gente. Sim. Ai, mas ele é uma belezinha, né? Eu falo que, eu sempre comento isso, eu falo, quando, assim, as pessoas, eu acho que elas, nada contra vender e acho que até devem vender, né? Porque tem gente que, se a pessoa quer se dedicar à espiritualidade, ela acaba, muitas vezes, e ela tem que sobreviver, se ela não fizer um meio de ganhar dinheiro com isso, ela acaba ela não consegue propagar o que ela precisa fazer, né? Mas aí é onde essas pessoas têm que continuar mantendo uma integridade, porque às vezes para você sair do caminho para vender a sua verdade é uma linha tênue, né? Então as pessoas têm que continuar na sua integridade. Então por isso que ele é um desses puros que mantém a... Porque o meu questionamento é assim, né? Quer dizer que se você não tem como acessar esses cursos, então você não pode, né, evoluir. Então não é por isso. Eu acho que não é, lógico que tem que vender se é necessário, mas é aquilo que você falou, é não sair do que realmente importa, né? Sim. Muito bom, muito bom. Giovana também está quietinha. Estava só ouvindo. Eu acho que apesar do cenário ter um lado que está horrível, assim, a mídia, a educação, tudo, né? Está muito degradado, né? Tem um lado que uma parte que está acordando. Então, eu não sei nem se é uma pergunta, mas eu acredito que já está tendo uma guerra espiritual do bem e do mal, né? Sim. Porque muita coisa ruim, nossa, tá... Você vê tanta coisa na mídia mesmo, ou até... Eu não assisto TV, mas às vezes eu tô no Instagram vendo algumas coisas e parece cada coisa que eu falo, gente do céu, é o fim. E aí tem muita gente acordando também. Então eu acho que tá aí em ebulição, né? A gente tem que ficar bem atento para ir para essa, né, continuar e mais pessoas estarem aderindo a esse lado do bem. Né? É uma coisa que o Vital fala muito, né? É o caos que antecede a mudança, né? E tem que vir à tona, porque se não vem à tona, as pessoas não tomam consciência, né? Então tem que vir à tona. O caos tem que vir à tona, que é para as pessoas tomar consciência, né? Eu gosto do exemplo que o Vital dá, quando você vai fazer a reforma na casa, né? Antes da casa tá nova, vai vir os entulhos, você tem que tirar o que não presta, o que não serve, o que é velho, para poder botar as coisas novas, né? Então é exatamente isso que a gente está enxergando agora. O entulho, a podridão, as coisas que precisam ser removidas da casa, e as pessoas precisam tomar consciência de tudo isso.
E a Janete, na sua última participação made in Estados Unidos? Eu acho que vocês, nossa, já falaram tudo mesmo, né? E é isso. Os dois lados, como a Giovana falou, né? Mas eu acho que está tudo certo. Está havendo esse despertar. Então, eu acredito que mais pessoas despertas, vai aumentando mais isso, essa força, e daqui a pouco é o salto quântico. Sim. Ao mesmo tempo que a gente fala assim, nossa, mas quando isso vai acontecer? De repente isso pode acontecer também, né? Então... há uma coisa de cura física que está vindo. Eu assisti um podcast recente, foi a Ale que assistiu e depois ela me passou. Foi no Lean Podcast que eu assisti, do Henrique Toni. Foi na semana passada ou retrasada que ele falou. Ele fala sobre uma nova técnica que ele lançou, que chama Mental Healing. Eu escutei hoje. Nossa, é maravilhoso, é fora de série. É fora de série. De coisas que estão eu falei, muito boa, muito boa. Eu vi, no Lean Podcast, foi a primeira vez que ele falou em detalhes sobre isso. Que é cura física mesmo, é espetacular. É espetacular. Quem quiser ter informações, assistam. Ele é muito, muito forte. Muito bom também. Bom, vamos continuar a leitura então? Vamos dar para a segunda parte. Então deixa eu me hidratar. Moema, você que assistiu o Henrique Toni, da água curativa? A água é que nem, assim, nos espíritas eles fazem aquela fluidificação da água. Se for ver, é mais ou menos isso, só que direciona, né? Sim. Direciona. Mas é interessante ele curar a avó dele com a água, né? Sim. Muito bom. Eu ponho no grupo depois. Ah, é? É. Não, coloca lá que é bem bacana para o pessoal ver. Que assim, são as coisas que estão surgindo, que a gente fala, né? Tem muita coisa surgindo, mas muita coisa surgindo já, mas ainda está restrito a uma bolha que está seguindo essas informações. Que essa bolha está aumentando cada vez mais até a hora que ela envolveu o globo terrestre todo, né? Então, mas é um momento de crescimento da bolha. Mas é o sal da terra, né? Não precisa muito. É a teoria do centésimo macaco, né? Sim, exatamente. Falei que eu quero fazer o curso dele para aprimorar. Minha esposa já está na lista de espera, que está com lista de espera. Fala para ela passa para mim como é que eu faço para entrar em contato com eles. Eu acho que ela pegou lá no próprio lugar, podcast, no próprio podcast. No próprio podcast, ela pegou o link da página dele e foi atrás. Mas eu falo para ela e eu falo para ela colocar aqui no grupo. Tá, faz favor. O link que ela pegou. Eu achei muito interessante. E esse podcast é pelo YouTube? YouTube. YouTube. Chama Lean Podcast. Tem vários podcasts ali. Esse é do Henrique Toni. Mas a Moema vai colocar esse especificamente. Aí, quiser ir lá tem para várias... foi lá que eu vi o Xuxa pela primeira vez. Então lá tem vários... Esses são os dois maiores. É o Lean, que cresceu demais nos últimos tempos. E o mais antigo é o Paranormal Experience. Então, eu falo que o Lean ainda mantém a pureza dos podcasts. Eles levam bastante gente diferente, né? Sim. Eu também escuto bem isso. Bom, então vamos lá. Vamos para a segunda parte. Então, todos estão localizados. A gente vai começar exatamente da onde a gente parou. Não vai ter releitura. Vai ser exatamente o ponto, que é o outro tópico que Cristo aborda com a gente, para a gente falar hoje. Sempre tenha em mente. Começa. Ok? Então vamos lá. Betinha, que às vezes se perde, achou?
Beleza. Então vamos lá. Sempre tenha em mente que a fonte do seu ser está em 2 estados, no equilíbrio e na atividade. O estado ativo de sua fonte do ser é a dimensão na qual você foi concebido e recebeu a individualização. O equilíbrio da consciência universal é a dimensão da perfeita quietude e silêncio, na qual os impulsos de criatividade subjacentes estão unidos em um abraço de mútua contenção. Quando você percebe, aceita e compreende plenamente que em cada sessão de aprendizagem em sua escola na Terra você sempre tem acesso à divina inteligência amorosa que resolve todos os problemas de maneira perfeita, você é levado além do alcance do pânico e da dor. Você resolve seus problemas rápida e suavemente e percebe que as suas próprias reservas de sabedoria e conhecimento vão aumentando de muitas maneiras. Desse modo você evolui em cada nível do seu ser. O meu propósito, ao vir até você por meio destas cartas, tem sido de mostrar a maneira de viver em harmonia com as leis da existência para ajudar a evitar a dor desnecessária, as limitações e privações causadas por sua ignorância das leis. Porém, também quero registrar em sua consciência que todas as pessoas estão sujeitas aos ritmos em suas vidas. Você passa por períodos de elevação nos quais um influxo de bênção traz todas as coisas que desejou e você se sente em um pico de felicidade e sucesso humanos. Você exulta. E depois vem um tempo em que de repente o ritmo da vida muda. Os recursos diminuem, as relações se tornam difíceis e precárias, a sua carreira profissional tem uma queda ou aparecem obstáculos que o deixam estagnado durante muito tempo. Talvez você se pergunte, que mal eu fiz? Anteriormente você trabalhou com muito sucesso dentro das leis da existência, mas agora existem desafios diários e nada do que você pensa ou faz alivia verdadeiramente a tensão de sua vida cotidiana. Quando esses momentos chegarem, se chegarem, permaneça com o coração e a mente tranquilos e saiba que continua recebendo vida e orientação da consciência divina, apesar das aparências contrárias e das agonias superficiais. Nesses momentos, é essencial que você se retire e faça um balanço dos modos pelos quais você pode ter vacilado na consciência durante os períodos elevados, e reforce a sua dependência da consciência divina. Sem esses períodos sombrios de depressão, você não cresceria espiritualmente. Eles têm uma mensagem especial para você. Portanto, não dê lugar ao desespero e à amargura. Ainda que se sinta frágil, esse é o seu inverno de autodescoberta e renovação interior, que no final mostrará ser uma bênção ainda maior do que as que teve nos períodos elevados. Tome coragem e não perca a fé. Espere pacientemente até que o inverno gradualmente dê lugar à sua primavera espiritual novamente. Persevere em repouso e com confiança à espera do momento em que novamente a vida divina fluirá em sua mente, coração e vida terrena, e tudo o que havia desejado comece a manifestar-se em sua experiência. E durante todo esse tempo, perceba e mantenha-se firme no fato de que, se você não está consciente do fluxo da consciência divina durante as suas meditações, isso não significa que tenha sido abandonado, mas que as suas próprias vibrações cósmicas e, portanto, as suas vibrações de consciência pessoal estão em um nível muito baixo e que você não é capaz de elevar-se para experimentar as vibrações da consciência divina como antes. Ainda que você não sinta essas vibrações, tenha certeza de que você sempre está envolto nelas e no amor divino. Também quero lembrá-los e imprimir em sua consciência que no momento em que o mais pobre dos seres humanos puder compreender a verdadeira natureza de suas origens e puder fazer uso deste conhecimento, poderá começar a sair de sua rotina e então elevar-se a qualquer altura que escolher para si mesmo, com a condição de que diariamente sintonize com a fonte do seu ser e extraia seu poder infinito, vida, inspiração, orientação e direção. Você não é vítima do destino, até que compreenda que a sua consciência é completamente moldada por você mesmo. É vítima de sua própria consciência criativa. Quando esta gloriosa verdade despontar em sua própria consciência, você começará a mudar a sua vida e finalmente descobrirá que pode trabalhar para tornar-se um mestre e alcançar a completa liberdade na consciência divina. Procure lembrar que sua busca espiritual, o seu objetivo, deve ser o de manter as frequências de sua consciência tão firmes quanto possível, em suas mais elevadas percepções espirituais. Isso é extremamente difícil para a mente humana,
uma vez que busca ansiosamente por novas formas de estimulação espiritual e mental, onde quer que o interesse seja despertado. E hoje a gente vai encerrar essa leitura aqui. Mas acho que eu vou ler os 2 parágrafos seguintes. A gente vai reler na semana que vem. Mas tenho que dizer que não é suficiente ler esta carta e então voltar-se para outros livros, esperando encontrar alguma verdade mais elevada e inspirada. Eu, o Cristo, digo que não existe verdade mais alta nem caminho mais elevado para oferecer a você neste tempo. E a gente vai encerrar aqui. Fiquem à vontade para quem quiser começar a falar. Christian, eu acho que o mais difícil é quando a turbulência chega, a gente se manter tranquilo, né? Ele fala bem isso, né? Porque quando tá tudo bem, né? Mas não é sempre assim, né? Sim, e uma parte que é bem complicada, assim, não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Você está num nível de meditação e você está ali se elevando e tal. Aí de repente começa a acontecer uma turbulência na tua vida e o nível de meditação cai junto. E você não consegue atingir o que você já atingia. E você começa a questionar, questionar você mesmo, né? O que aconteceu? Por que eu não estou mais tendo contato? Será que eu fiz alguma coisa muito errada que me abandonaram? Eu já cheguei a pensar nisso daí. Será que eu fiz alguma coisa muito errada que me abandonaram, né? O que eu fiz, né, de errado para voltar a experimentar tudo isso de novo, né? Mas essa parte dá aquela tranquilidade, que tipo, não importa o que aconteça, eles estão junto de você, só busque entregar, passar. Pode falar, Janete. Não, que logo abaixo é esse complemento. Sem esses períodos sombrios de depressão, você não cresceria espiritualmente. Eles têm uma mensagem especial para você, portanto, não dê lugar ao desespero e à amargura. Então, eu acho que tudo isso vem nos fortalecendo. Eu acho que do começo até agora, as cartas, nossa, já trouxeram muita coisa, muita mudança na nossa vida, né? Para mim, eu sinto isso. O quanto vem reforçando. E como a Giovana falou num desses dias aí, quando a gente cai agora, a gente levanta mais rápido. A gente toma consciência logo e a gente levanta mais rápido, né? Sim, então, sim. Tá tudo certo, né? Eu sei que quando começa uma turbulência, uma coisa que eu sempre falo assim, quando eu estou num momento mais turbulento, aí no meu momento de silêncio, assim, eu sempre faço um momento no meio do dia de silêncio também, né? Eu faço, me aquieto, eu falo, isso é tudo ilusão, isso é tudo ilusão. O que isso quer me ensinar? Isso é tudo ilusão. Assim, não resolve nada num primeiro momento, mas dá uma paz interior. Christian, eu vivo falando isso também, falo muito para a Giovana. Ai, não vamos sofrer, isso aqui é uma grande ilusão, isso aqui é tudo ilusão, é só uma projeção para a gente viver, fazer o nosso papel aqui. Não vamos entrar nessa, não vamos cair nessa, né? Sim, sim. Então a gente realmente acho que vai se fortalecendo mesmo, né? Sim. Mas, gente, eu acho que para algumas pessoas o teste é maior do que para outras. Eu não sei porquê. Eu acho que vai muito das crenças limitantes ou do que fez no passado. Porque quanto maior é a lição, né, que você está passando,
maior, assim, eu acho que maior é o que você tem que olhar, maior é o aprendizado, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, nossa, passou 2, 3 meses, mas começou a vir uma turbulência que eu falei, meu Deus, o que eu preciso olhar, o que eu preciso olhar, o que eu preciso olhar? Parecia que eu estava retrocedendo nas coisas. O que eu preciso olhar, o que eu preciso olhar? Mas foi turbulento mesmo. Parecia que estava entrando em ebulição tudo de novo, assim. E aí, assim, mas aí eu procurava voltar e você percebe que as coisas gradativamente vão se ajeitando e vão se elevando para um novo patamar mesmo, né? Mas é necessário vir. Eu falo que cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Algo que você precisa trabalhar mais forte aqui, né? Para alguns é saúde, para outros é relacionamento, para outros é trabalho e dinheiro. Não importa, cada um vai ter o seu que precisa trabalhar mais profundamente. E essa é a lição maior que a gente precisa ter, né? Então, mas parece mesmo, né? A gente sempre fala, nossa, mas parece que para alguns é muito maior mas no fundo não existe o maior, né? Porque a dor que cada um sente é insubstituível, ninguém vai sentir a sua dor, né? Então, quando a gente olha a nossa dor, sempre de alguma maneira a gente vai achar maior que a dor do outro em determinados momentos, pelo menos no momento da turbulência, né? E no fundo a gente vê que é a dor que cada um precisa passar, né? Imagina aquelas famílias que está tudo perfeito e de repente acontece um acidente de carro que vem e leva tudo de perna pro ar, a pessoa que andava normal e do nada ela ficou numa cama, que muda completamente o estilo de vida dela e da família, ou passa por uma doença repentina que também muda o estilo dela e da família, né? Então você começa a olhar e querer entender a dor do outro não tem como, né? Tipo, a gente, cada um vive a sua, e de repente a gente está preso nas nossas dores mesmo, nem está lembrando daquela pessoa que está passando por esse momento turbulento. E às vezes a gente se compara, quer queira, quer não, né? Então, começar a enxergar isso, né? Eu hoje encaro que não existe dor maior ou dor menor, cada um está passando por aquelas dores que precisa passar para a sua evolução. E vai depender da ênfase que você dá para isso, do aprendizado que você tem com isso, né? Mais que Deixa, Pode falar. volta de novo naquela frase, que a gente é cheio de problemas, até que se aparece uma doença, aí você só tem um problema, né? Sim. Então, lembrar sempre disso. Sim. Mas muito boa colocação, Giovana. Foi muito bem trazido esse tópico que você trouxe. Quem mais queria comentar? Betinha. Não, Cris, eu acho que não. Eu tinha alguma coisa, eu vou dar uma olhada aqui, ver se eu registrei aqui. Tá joia. Regina, na sua nova versão, falante agora? Pois é, não sei o que aconteceu aqui. Destravou, exatamente. Estou gostando dessa nova versão. Nós estamos gostando, viu, Rê? Verdade, ó. Sabe, a página 323, né? Parágrafo 2, 3, 4. Não, parágrafo 1, 2, 3, isso, e 4. Lembrei da noite escura da alma, esse período, né? Que ele coloca aqui, né? Porém, também quero registrar em sua consciência que todas as pessoas estão sujeitas aos ritmos em suas vidas. Você passa por períodos de elevação, nos quais um influxo de bênçãos e depois, de repente, essa queda, né? Então, assim, um pouquinho do que a Vana trouxe,
Já escutei também passo, né? Eu acho que a gente está aqui nesses altos e baixos, né? Para essa noite escura da alma, né? Que é esses períodos sombrios de depressão, né? De descrença, de falta de entrega, né? De falta dessa consciência crística, da falta de consciência crística. E achei bonito porque ele coloca aqui, né? No último parágrafo: persevere em repouso e com confiança à espera do momento em que novamente a mente divina fluirá. É porque daí a gente vai nessa busca, né? Do que mais é possível, né? Essa pergunta, por que está acontecendo comigo, né? É como eu posso tá olhando isso como oportunidade, né? Para crescer. Eu acho legal essa maneira assim de pensar, da gente lembrar um pouquinho, para a gente sair desse sufoco, né? Dessa noite escura da alma. Sim. Eu vejo, assim, o universo ele atua de uma maneira perfeita quando a gente começa a buscar, né? Quando a gente lembra aquele exemplo da parábola da menina dos véus, né? Parece que assim, tira um véu, aí você exulta, você vai, tal. Aí de repente vem a turbulência de novo. Aí é o quê? É o outro véu ali aparecendo para você olhar. Até a hora que você tira mais uma camada. Exato. As camadas da cebola também, né? Sim. E quando a gente olha aquele trecho final da carta 8, quando fala da morte do ego, né? Quando ele fala que até no final, quando você entra na iluminação, você vai ter que passar por um período de descanso e de silêncio, acho que para assentar tudo isso, né? Eu acho que deve ser uma visão tão nova que aparece, né? Quando você se lembra de tudo, que você precisa assentar tudo aquilo para começar a fazer. Quando eu ouvi lá no Vipassana a história de Buda, no momento que ele fala, pronto, me libertei. É bem engraçado, ele fala, pronto, lembrei de tudo. E ele passa por um período de quietude para ajustar tudo aquilo que ele recebeu, né? Porque ele foi lembrando de camada por camada de vida anterior e purificando. Foi lembrando de vida anterior e purificando. Até que chega um ponto ele falou, pronto, agora eu estou pronto. E é bem tipo quando as pessoas que relatam esse momento que vem a iluminação, quando se lembra realmente de tudo, que vem aquela certeza de tudo isso, né? Então é bem interessante que mesmo nesse momento do ápice, você também precisa de um momento de silêncio e de quietude, que é para assentar tudo aquilo que está chegando, né? Que na parábola dos véus fala isso também, né? Quando tira o último véu, aí vem os últimos desafios, que as pessoas começam a julgar ela porque ela não tem véu, né? E aí ela precisa se adaptar aos novos ambientes, tudo aquilo que ela está enxergando, e ela percebe, e aí ela começa a visualizar que não, mas assim é muito mais maravilhoso, não volto nunca mais. Então, tipo, é realmente assentar com todos os conhecimentos, com tudo aquilo que vem à tona, né? Então, e sempre, cada remoção é uma coisinha que a gente vai se lembrando e vai aprendendo cada vez mais. Há uns dias atrás, eu fiz uma distância do Caminho da Fé, né? É meu 4º ano. E aí eu estava fui comentando, né, com amigos ali que estavam, né, fazendo ali o caminho, que eu sinto que na verdade o caminho, né, é como se a gente tivesse assim desse tamanho, né, ali no deserto, né, que a grande questão, né, vem o que você vai fazer nos 365 dias, a hora que você termina, você sai desses 6 dias de caminhada, tá? Aí hoje, uma amiga que fez o caminho comigo, né, e ela tá aí no caminho tem 20 anos. Aí ela chegou com uma questão e tal, que assim, deixou ela bem abalada. Eu falei, escuta, por isso que lembra que eu comentei, né, que eu sinto que os 5 dias, sabe,
Você sobe no ônibus, desce do ônibus, você ganha sempre frio, calor, você... Nossa, o dia que você anda maravilhosamente bem, você vai, você não tem bolha, você tem bolha. Aquilo não é nada. A questão vem a hora que você termina os 5 dias, os 365, né? Porque dali um ano a gente faz de novo. E aí como que você passa a situação, né? Daí, eu acho que, assim, sei lá, né? Eu acho que ela parou, ficou olhando e falou, vou pensar sobre isso. E ela faz 20 anos, né? Então você vê que é um momento mesmo assim, né? De cada um, né? Eu achei isso, assim, super interessante estar aí compartilhando com vocês, porque meio assim, né? Nossa, caiu a ficha. Sei lá. E hoje a história do caravaneiro lá também, né? Uhum. E hoje aconteceu uma coisa tão interessante. Eu fui até Arthur Nogueira e fui ali pela Vicinal, né? Aí voltei, né, com uma questão ali para resolver e voltei. A hora que eu voltei, o horário da tarde estava lindo, maravilhoso, aquele sol, aquela estrada eu acho ela maravilhosa, né? Mas o carro estava fechado, de repente eu comecei a sentir um perfume, mas aquilo, sabe quando assim, eu não sei se foram 10 minutinhos, 15 minutinhos, se foi o tempo inteiro, se foi os 30 minutos, mas sabe quando assim, é um negócio assim, eu olhei e falei, nossa, não, gente, mas era uma coisa tão louca de sentir, sabe? Que eu falei, meu Deus, que coisa deliciosa, né? E aí quando você volta, né, nesses momentos aqui, né, da turbulência, aí você fala, putz, mas já senti, né, já senti um pouquinho, Deus está aqui, né, deixa eu parar, né, sabe, parar um pouquinho, deixa eu lembrar de novo como é que estava aquela sensação, o coração parece que fica massageando, sabe, o negócio vai crescendo. Mas olha, foi uma experiência muito, muito, muito boa. Nossa, que bacana, que bacana. Gratidão por compartilhar. Eu que agradeço. Quem gostaria de comentar mais alguma coisinha? Eu acho que aqui tem 2 frases que eu gosto bastante desse trecho aqui. Uma delas que ele reforça o propósito dele, né? O meu propósito ao vir até você por meio destas cartas tem sido de mostrar a maneira de viver em harmonia com as leis da existência para ajudar a evitar a dor desnecessária, as limitações e privações causadas por sua ignorância das leis. Que aí é onde ele fala desses altos e baixos, né? Para a gente estar se mantendo vivendo de acordo com as leis da existência, né? E aí é onde a gente consegue sair dos baixos cada vez de uma forma mais profunda, né? Olha o Lauro entrando aí de novo. Lauro, hoje está tudo bem com a gravação para poder assistir depois, então tá dando tudo certo. Tá mudo aí, Lauro, tá vendo o que você está falando? Tá mudo. Muito bem, obrigado então. Estou feliz de estar de volta. Muito bom. E a outra frase que eu gosto muito é a última frase que a gente leu. Da parte que era para ler, né? Eu li um trechinho que a gente vai ler a semana que vem, só para complementar o sentido. Que ele fala, você não é vítima do destino, até que compreenda que a sua consciência é completamente moldada por você mesmo, é vítima de sua própria consciência criativa. Quando esta gloriosa verdade despertar em sua própria consciência, você começará a mudar a sua vida e finalmente descobrirá que pode trabalhar para tornar-se um mestre e alcançar a completa liberdade na consciência divina. Que ele fala, reforça de novo a questão da autorresponsabilidade, né? Que todos nós somos vítimas da nossa própria consciência. E quanto mais a gente toma consciência disso, mais a gente se conecta, a gente vai se tornando um mestre e começa a alcançar essa liberdade. Ou seja, quanto mais a gente tomar consciência de que é o que a gente está pensando, sentindo, que é o que está criando a nossa realidade,
Quanto mais consciência a gente toma, mais consciente a gente se torna dos nossos próprios pensamentos. E aí a gente começa a mudar a maneira de pensar de verdade e extrair todo o conhecimento da consciência divina. Então, e muita gente fala isso, né? É o destino, né? Essa pessoa se coloca como uma vítima do destino mesmo, né? A grande maioria das pessoas, né? Infelizmente, não assumem a sua responsabilidade em todo o processo, né? Quanto mais a gente vai tomando consciência, a gente vai se libertando, né? Sim, perfeito. É isso mesmo. E a entrega vem aí muito forte, porque tem momentos que mesmo com consciência a gente entra em pensamentos repetitivos sem querer, que são coisas que estão impregnadas no nosso subconsciente ainda, que precisa sair de alguma forma. E nessa hora muitas pessoas ficam com revolta. Por que eu estou pensando dessa forma ainda? E hoje eu estou cada vez mais encarando de uma forma diferente. Não com revolta, mas com acolhimento. Porque se está vindo à tona na minha consciência, é porque meu subconsciente está liberando isso. E está liberando para quê? Para eu deixar embora. Para eu acolher com amor e deixar embora. Acolher com amor e deixar embora. E quanto mais a gente consegue fazer esse processo de acolher com amor e deixar embora, entendendo que aquilo não faz parte de quem a gente é, mais a gente vai liberando. Porque se a gente quer fugir dos pensamentos, quer deixar de pensar, o que a gente está fazendo? Guardando de volta. E a gente está botando lá para a caixinha de novo. Uma hora isso vai vir à tona de novo. Então quando vier à tona, deixa vir e purifica, e libera, e agradece, reconhece, agradece, reconhece, agradece e deixa embora. E aí você vai dessa forma purificando cada vez mais. Eu fazia o contrário. Desculpe. Não? Pode falar. Não, pode falar. Ô, Christian, será que a gente não tem, né, esse medo desse contato? Porque medo de sofrer mais, de doer mais, né? E, na verdade, é o momento que a gente vai conseguir purificar, né? Mas até a gente chegar, né, chegar nesse lugar de, né, encarar, de enfrentamento, né? Eu acho que leva um tempinho, né? Eu tenho um amigo lá que eu fiz nos Estados Unidos, que ele tinha processos muito fortes que levam ele à depressão, né? E aí eu contei muito sobre o trabalho que a Lê fazia, né? Que a minha esposa faz, tudo. E minha esposa foi pra lá, né? Quando eu tava lá, ela foi pra lá. E a gente ficou na casa dele lá, né? No período que a gente ficou em Los Angeles. Na casa dele, que é onde eu morava, né? Eu morava num quarto na casa dele, né? Dividia com ele ali. E aí e ele não quis, ele passou com ela, mas ele não quis dar continuidade exatamente por isso, pelo medo de ter que passar por aquelas dores de novo. Ele preferia engavetar e não ter que lembrar aquilo. E era o que o Lauro ia até comentar, ele preferia engavetar para não ter que enfrentar, né? E eu ouvi uma frase do Alex Minator, foi a melhor definição que eu ouvi disso. O Alex Minator é um dos dois que conduzem o Paranormal Podcast, né? Ele fala assim, ele fala de uma canalização que ele recebeu, né? Foi uma EQM que ele viveu, de um processo que ele passou. Ele foi anestesiado com anestesia geral. E nesse período que ele ficou desacordado, ele viveu uma EQM que ele viu seres, tudo mais, e teve alguns ensinamentos profundos para ele. Uma das coisas que ele fala é do medo. E a frase que ele falou foi assim: por trás dos seus medos é onde estão as suas grandes oportunidades. Todo medo que todos os medos maiores seus é onde estão guardadas as suas maiores possibilidades de mudança. E quando você olha para o medo, encara ele e encara ele de frente, vai se abrir todas as possibilidades que estão por trás daquele medo. E a mudança que ele teve depois dessa EQM é nítida para quem acompanha o trabalho dele no paranormal. É nítida. Mas é impressionante como ele mudou depois que ele passou. Tanto que ele usa o pseudônimo de Alê Sem Medo.
É o nome que ele usa agora. Alê Sem Medo é até o Instagram dele ele mudou para Alê Sem Medo. Ele ensina uma terapia que chama terapia do medo. Ele criou uma maneira de ajudar as pessoas que é a terapia do medo, de encarar os seus próprios medos e desafios. O Lauro ia comentar alguma coisa, Laura, pode falar. Que você faz exatamente o contrário, você fala. Isso mesmo, quando eu percebo que vem pensamentos, essas coisas todas que estão aí me escurecendo, eu reprimo, volta para dentro, não libero, então sempre volto. Sim, exatamente. Eles querem passagem e eu não deixo. Sim, exatamente. E aí deixa vir até o extremo, nem que você precise gritar, chorar, soltar tudo, extravasar mesmo naquele momento que vem. E entrega para a consciência divina. Eu entrego tudo isso que eu estou sentindo para a consciência divina. E aí você vai ter um nível de liberação. E aí depois, depende de como é o subconsciente, talvez ressurjam as emoções. E mas você percebe que cada vez que ressurge, ele vem com menos intensidade. E aí é dessa forma que você vai liberando mágoa, liberando culpa, liberando raiva, liberando tristeza, liberando tudo isso. E aí você vai perceber que aos poucos vai mudando a sua maneira de encarar tudo isso. E você se olha de uma maneira totalmente diferente. Hoje, sempre que vem um pensamento ainda que está ali gravado no meu subconsciente, coisas que eu nem lembrava, eu olho e falo: caraca, que consciência que você tinha naquela época, hein? Mas eu falo, aí eu me acolho, eu falo: bom, Cris, você fez o melhor com a consciência que você tinha. Hoje eu não me permito fazer mais isso. Muitas vezes você tem que se colocar na dor do outro, que às vezes você não se coloca. E dessa forma vem o arrependimento, e você começa, mas as coisas começam a ficar cada vez mais leves quando relembra. Porque não tem como a gente se livrar do passado. Tem como a gente ressignificar o passado, mas não como se livrar dele. Então, até a gente se purificar totalmente, enxergar, integrar toda essa verdade, as coisas vão vindo à tona até a gente chegar um momento em que a gente vai ver tudo com clareza, né? Eu creio que esse momento chegará para todos nós, mais cedo, mais tarde, mais dia, menos dia, mais mês, menos mês, mas de alguma maneira isso vai estar chegando. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Fiquem à vontade aí. Betinha, alguma colocação mais? Vou passar um por um aqui. A Betinha é a minha primeira. A Beth foi a pole position nas duas reuniões. Não, Christian. A única coisa que eu ia comentar, que em alguns outros encontros, né, que você falou sobre que essa consciência divina, né, essa consciência maior, ela houve a explosão, né? E para isso, para a explosão não, e disso veio a individualização da própria consciência, né? E nisso nós nos formamos, né? Nós fomos criados. Sim. Então isso para mim hoje, é muito mais claro de compreensão. E antes você falava, por mais que eu entendesse as palavras, eu não entendi a essência disso, né? Então, e eu lembro até um dia que, acho que até a Moema também falou alguma coisa nesse sentido, de que a gente tem que se sentir Deus, né? Mas isso é difícil, né? Mas hoje, não sei, parece que quando eu estava lendo, eu consegui ter essa compreensão disso, né? Que de fato essa foi a intenção do Criador, né? Fazer essa explosão para que cada partícula pudesse se individualizar, né? E
e que cada partícula pudesse experienciar tudo isso, né? E aí isso vai todo aquele processo de lapidação e depois de reunião dos fractais, que até teve aí uma hora lá que citou esse tema, reunião, né? De estar reunindo tudo isso de novo para que a gente se junte novamente a essa consciência, né? Então, hoje, para mim, nossa, parece que isso ficou muito forte, muito claro. E quando esse sentido, Deus que a Moema falou, uma coisa que veio para falar, quando a gente começa a sentir que a gente é responsável pela nossa própria realidade, a gente já está se sentindo Deus. Sim. Porque nós somos criadores da nossa própria realidade. E quando a gente assume isso de verdade, começa a sentir isso, a gente já está se sentindo Deus. A gente se tornou um mestre de nós mesmos. Começa o caminho realmente da automaestria. Sim. E eu acho que o difícil é isso, né? Parece que a gente querer se sentir Deus é uma coisa absurda, né? Crença limitante. Tá lá, né? Mas, de fato, a gente realmente se sentir responsável é diferente, né? Sim. É a mesma coisa, mas eu acho que é uma outra crença, né? Diferente dessa crença limitante. Sim. Então, faz muito sentido tudo isso. É a crença forte que as igrejas pregam na gente, né? De falar que Deus está fora e a crença do pecado. São duas das maiores crenças que, quando você se sente, quando você começa a falar, você é Deus, a primeira coisa que você fala, imagina, eu sou Deus, você já se coloca numa posição de pecador. Só de pensar isso. É bem isso mesmo. É bem isso, né? E, enfim. Muito bom, Betinha. Gratidão por trazer esse comentário final. Giovana, quer agregar alguma coisinha a mais? Não, tá tudo certo. Janete? Christian, só gratidão. Cada dia está mais lindo o nosso estudo. Então, tá tudo certo. Gratidão também. Gratidão. Gratidão a você, Giovana. Moema? Não. Gratidão só. Tá muito bom mesmo. Gratidão, Moema. Regina? Gratidão. Dei essa palavra. Obrigada. Gratidão a você. Gratidão à nova versão da Moema. Levou quase o livro inteiro. Levou quase o livro inteiro pra gente ver a versão da Regina. Desculpa, da versão da Regina. Ia falar Regina, falei Moema. Levou quase o livro inteiro pra gente ver a versão nova da Regina. É que eu tô percebendo, tá chegando no fim, eu quero repetir. Então eu falei, acho melhor eu me manifestar. Eu sou uma pessoa tímida, pode não parecer, mas eu sou. Já quebrou a timidez aqui. Obrigada. Imagina, obrigado a você. Janei? Você viu só quase meio livro para ouvir a voz da Rê, mas agora vai ser difícil. Meio não, carta 8. Ah, carta 8? É, carta 8. Ai, mas só agradecer, Christian. Eu acho que todos nós sentimos o quanto é transformadora essa leitura. Nossa, muito mesmo, tá? Então, muita gratidão por você conduzir isso tão assim, espontaneamente. Eu acho que é de uma maestria muito grande, viu, tá? Você está no caminho mesmo, tá? Muita gratidão. Gratidão pelos elogios. Meu ego se envaidece e eu tento não trazer para o espírito. Obrigado pelas palavras. Lauro. É apenas enfatizar que a cada encontro, cada leitura, eu percebo
essa leveza maior, né? É lenta, mas eu percebo que existe. São pedrinhas, lascas da pedra que vão sair de si. É o Então, ego, como Cristo fala, né? É uma vida inteira que a gente tem que purificar, fora as outras vidas. sim, fora e outras. Então, eu estou disposto a ir até o fim, continuar tirando essas camadas, né, esses véus. E cada vez mais grato por estar no grupo, por ter sido acolhido pelo grupo. Nós que agradecemos a sua presença junto com a gente. Gratidão. Eu agradeço. Muito bom, deixa eu ver aqui, faltam 8 minutinhos, dá pra gente fazer nossa meditação tranquilo e depois a gente se despede com calma. E hoje a gravação saiu, vamos ver se vai sair agora a parte final, mas já só de não acontecer nada quer dizer que já vai sair alguma coisa, vai sair. Mas vamos lá então, gente, vamos fechar nossos olhos. Respirando fundo algumas vezes para silenciar o nosso pensamento. E agora, cada um à sua maneira, agradecendo a tudo aquilo que toda essa egrégora trouxe para a gente, todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, todos esses insights. Vamos emanar isso para todo o universo, seja através de emanação de luz, de uma oração, de emanação de amor, para todas aqueles seres que vocês acham que estão precisando mais, pode fazer uma emanação particular para essas pessoas. E vamos emanar tudo isso para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, para todos os seres humanos, também para o reino dévico, para que toda essa consciência crística venha reverberar em todo o nosso planeta, para que ele venha ser aquilo que ele veio a ser, realmente um paraíso para todos nós podemos vivenciar, usufruir e passar por tudo isso em harmonia com todos os reinos. Então, cada um fique à vontade agora para fazer as suas emanações.
Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos abrindo nossos olhos, cada um no seu tempo. Todos de volta. Gente, vamos nos despedirmos. Temos apenas 2 minutinhos. Obrigado a todos, gente. Gratidão por hoje. Tchau, feliz semana. Uma ótima semana para vocês. Tchau. Boa semana. Um abraço. Tchau, gente. Uma boa noite. Tchau.